A manhã nascera clara, mas o coração de Sofia carregava um peso antigo. Havia dias em que ela acordava acreditando que algo mudaria. Em outros, apenas se levantava por hábito, como quem cumpre um dever silencioso com a própria sobrevivência. Naquele dia, porém, havia uma esperança tímida, frágil como porcelana fina, que a acompanhava enquanto se arrumava diante do pequeno espelho rachado do quarto. Escolheu com cuidado o vestido mais claro que possuía. Não era novo, tampouco elegante aos olhos da alta sociedade, mas estava limpo, bem passado e trazia consigo o zelo de quem respeitava a si mesma, mesmo quando o mundo não o fazia. Prendeu os cabelos com simplicidade e respirou fundo antes de sair. Não pedia muito da vida, apenas dignidade. A loja ficava em uma das ruas mais prestigiadas da cidade. Vitrines amplas, reflexos dourados, tecidos finos expostos como promessas destinadas a poucos. Sofia hesitou diante da porta por um instante. Sabia que aquele não era um espaço feito para ela, não oficialmente ao menos. Ainda assim, precisava tentar. O novo trabalho exigia uma aparência adequada. E ela estava cansada de se sentir menor por sonhar com o mínimo. O sino da porta anunciou sua entrada com um som delicado, quase irônico. Por alguns segundos ninguém lhe deu atenção. As vendedoras conversavam perto do balcão, riam baixo, avaliavam clientes com olhares treinados. Sofia caminhou até uma das prateleiras laterais, tocando o tecido com extremo cuidado, como se cada fio tivesse valor além do preço. Seus dedos tremiam levemente, mas seu rosto mantinha uma serenidade aprendida à força, aquela que nasce quando se aprende cedo demais, que reagir pode custar caro. "Posso ajudar?" perguntou uma voz seca, sem calor. Sofia se virou e sorriu com educação. "Gostaria de saber o valor deste tecido, por favor." A vendedora percorreu-a de cima a baixo. O vestido simples, os sapatos gastos, as mãos vazias de adornos. O olhar mudou, endureceu. "Este não é um produto comum", respondeu, elevando a voz mais do que o necessário. "Talvez a senhorita prefira algo mais adequado." Algumas pessoas olharam. Sofia sentiu o rosto queimar, mas manteve a postura. "Eu só gostaria de saber o valor." A mulher suspirou, impaciente. "O valor não importa quando não há intenção real de compra." Um riso contido surgiu próximo ao balcão. Outra vendedora se aproximou, curiosa, quase divertida. "Algum problema?" perguntou. "Nenhum", respondeu a primeira. "Apenas alguém que confunde desejo com possibilidade." A palavra caiu como um golpe. Sofia sentiu o chão parecer estreito demais sob seus pés. Não era a primeira vez. Talvez não fosse a última, mas havia algo especialmente cruel naquele momento. Ela não implorava, não exigia, não desrespeitava ninguém. Ainda assim, era tratada como se estivesse errada por existir ali. "Mas peço desculpas", disse, com a voz firme apesar do nó na garganta. Não quis incomodar, virou-se para sair. "Já vai?" provocou a segunda vendedora. "Nem vai levar nada?" Sofia parou por um segundo. A loja parecia grande demais, silenciosa demais. O mundo, de repente, parecia observá-la. "Não", respondeu. "Obrigada." "É melhor assim", comentou a primeira, sem disfarçar o desprezo. "Este tipo de lugar não é para todos." A frase ecoou. Sofia saiu sem olhar para trás. Do lado de fora, o ar parecia mais frio. Caminhou alguns passos, depois mais alguns, até que o corpo cedeu ao peso do que sentia. Encostou-se discretamente à parede, tentando recuperar o controle. As mãos tremiam. O coração batia rápido demais. Não chorou. Havia aprendido a guardar as lágrimas para quando estivesse sozinha. Foi então que ouviu passos, firmes, calmos. Afonso estava na loja desde antes da humilhação começar. O barão viúvo observava as vitrines sem realmente vê-las, perdido em pensamentos que o acompanhavam desde a morte da esposa. A cidade seguia viva ao seu redor.
Mas dentro dele havia um silêncio constante, um vazio educado que aprendera a carregar com dignidade. Quando ouviu o tom da vendedora, ergueu o olhar. Viu Sofia, não a roupa, não a condição. Viu a maneira como ela se mantinha ereta enquanto tentavam diminuí-la. Viu o cuidado com que falava. Viu a injustiça exposta, sem algo despertou nele. Indignação. Não interveio de imediato. Observou-o. Sentiu aquela dor silenciosa tocar algo antigo em seu próprio peito. Quando Sofia saiu da loja, ele a seguiu. Do lado de fora, parou a poucos passos dela. Senhorita. Sofia se virou, surpresa. Endireitou-se por instinto ao vê-lo. Ele era elegante, mas não ostentoso. Tinha os cabelos marcados pelo tempo e um olhar profundo, sereno, atento. O olhar de quem conhece a dor e aprendeu a respeitá-la. Sim, respondeu ela. Perdoe-me por abordá-la, disse ele com voz baixa. Mas vi o que aconteceu. Sofia abaixou os olhos. Não foi nada. Foi, respondeu ele com firmeza gentil. E foi injusto. Ela o encarou surpresa. Ninguém jamais havia validado sua dor em voz alta. Às vezes, continuou Afonso, o silêncio machuca mais do que as palavras. Sofia não respondeu, apenas respirou fundo. Ele hesitou por um instante. Não queria parecer piedoso, não queria invadir. Havia algo sagrado naquele momento. Então falou quase em um sussurro. Venha comigo, hoje você será honrada. O coração de Sofia disparou. Eu não entendo, disse. Não precisa entender agora, respondeu ele com suavidade. Apenas confie que não a convido por pena. A convido por respeito. Ela sentiu algo diferente. Não esperança ingênua. Algo mais sólido. Algo seguro. Não posso aceitar, disse por reflexo. Não o conheço. Ele assentiu. Meu nome é Afonso. Sou viúvo. E sei reconhecer quando alguém merece mais do que recebeu. Sofia engoliu em seco. Sofia, respondeu. Meu nome é Sofia. Ele sorriu, contido. Permita-me, então, oferecer um jantar. Uma mesa onde ninguém a olhe de cima. Onde flores não sejam exceção. Ela hesitou. O mundo havia sido duro demais para confiar com facilidade. Mas pela primeira vez em muito tempo, dizer sim não parecia se diminuir. Está bem, disse. E naquele instante, sem que soubessem, algo começou a florescer. O caminho até o restaurante foi feito em silêncio, mas não em vazio. Sofia caminhava ao lado de Afonso com passos contidos, sentindo o coração bater mais rápido do que gostaria. Havia aceitado o convite sem compreender totalmente o que a impulsionara a dizer sim. Talvez fosse o modo como ele falara, sem pressa, sem imposição. Talvez fosse apenas o cansaço de sempre recuar. Afonso, por sua vez, parecia atento a cada gesto dela. Caminhava com a postura de quem estava habituado a conduzir, mas desacelerava o passo para acompanhá-la, como se quisesse deixar claro, desde o início, que aquele não era um convite de superioridade, e sim de companhia. O restaurante ficava em uma rua mais tranquila, afastada do burburinho do centro. Não era o mais luxuoso da cidade, mas tinha uma elegância discreta, acolhedora. Vasos de flores naturais adornavam a entrada, e a luz suave que escapava pelas janelas criava uma atmosfera quase íntima. Espero que este lugar lhe agrade, disse Afonso, abrindo a porta para Sofia. Ela assentiu, observando o ambiente com cautela. Não estava acostumada a espaços onde não fosse julgada antes mesmo de falar. Foram recebidos com cordialidade. O maître reconheceu Afonso imediatamente, mas, para surpresa de Sofia, não houve olhares curiosos ou comentários velados. Apenas respeito. Apenas normalidade. Algo tão simples e ainda assim tão raro para ela. A mesa ficava próxima a uma janela. Sobre ela, um pequeno arranjo de flores brancas. Sofia parou por um instante. São bonitas, murmurou. Afonso percebeu o brilho contido em seu olhar. Pedi que as colocassem antes de chegarmos, confessou. Achei que combinariam com a noite. Ela sentiu o rosto aquecer.
Sentaram-se. Sofia manteve as mãos sobre o colo, postura ereta, como se estivesse pronta para ser avaliada a qualquer momento. Afonso notou. Não precisa se preocupar, disse com gentileza. Aqui você não precisa provar nada. Ela respirou fundo. Desculpe se pareço tensa. Não estou acostumada a gentilezas inesperadas. Nem eu, respondeu ele, surpreendendo-a. Faz tempo que a vida não me surpreende. Sofia ergueu os olhos, curiosa. O senhor... Interrompeu-se. Afonso. Ele sorriu discretamente. Mas pode me chamar apenas de Afonso. Afonso, repetiu, sentindo o nome ganhar peso diferente em seus lábios. O jantar foi servido aos poucos. Conversaram sobre coisas simples, a cidade, o clima, pequenos detalhes do cotidiano. Afonso não fazia perguntas invasivas. Sofia, aos poucos, sentiu-se mais à vontade para falar, para sorrir sem receio. Trabalha com o quê? Perguntou ele em determinado momento. Costura, respondeu ela. Aprendi com minha mãe. Faço ajustes, consertos, o que aparece. Então entende de tecidos, comentou ele, com um brilho sutil no olhar. Sofia sorriu sem perceber. Entendo do que eles podem se tornar, corrigiu. Um bom tecido nas mãos certas pode contar histórias. Afonso ficou em silêncio por um instante. Gosto dessa forma de ver o mundo. Ela abaixou os olhos, tímida. E o senhor? Perguntou. O que faz? Ele respirou fundo. Administro o que sobrou da minha vida organizada, respondeu com honestidade. Herdades, compromissos, expectativas alheias. Ela percebeu algo por trás da resposta. Uma sombra. E sua esposa? Perguntou com cuidado. Afonso não se ofendeu. Apenas assentiu lentamente. Morreu há 5 anos. Sofia sentiu o peito apertar. Sinto muito. Obrigado, respondeu ele. Foi uma mulher gentil. O tipo de pessoa que enxergava além das aparências. Houve um silêncio respeitoso entre eles. Desde então, continuou ele, aprendi a conviver com a ausência. Mas confesso que hoje... Parou escolhendo as palavras. Hoje senti algo diferente. Sofia o encarou, atenta. O quê? A vontade de agir, respondeu ele, de não permanecer indiferente. Ela sentiu algo se aquecer dentro de si. Eu achei que estava sozinha naquela loja, confessou. A humilhação dói mais quando parece invisível. Afonso sustentou o olhar dela. Você não estava invisível. A frase ficou suspensa entre eles. Ao final do jantar, Afonso fez um sinal discreto. Um funcionário aproximou-se e colocou sobre a mesa um pequeno embrulho, envolto em papel delicado. Isto é para você, disse ele. Sofia arregalou os olhos. Não posso aceitar presentes. Não é um presente, corrigiu ele. É um reconhecimento. Ela hesitou, mas abriu o embrulho. Era o mesmo tecido que ela tocara na loja. Os olhos se encheram de lágrimas, mas nenhuma caiu. Afonso, eu... Não precisa dizer nada, interrompeu ele. Apenas use como achar melhor. Ou não use. A escolha Sofia respirou fundo. Ninguém nunca fez algo assim por mim. Então que seja a primeira vez, respondeu ele com suavidade. Ao deixá-la em casa, Afonso parou diante da porta simples. Não tentou prolongar o momento. Não invadiu. Posso vê-la novamente? Perguntou, sincero. Sofia pensou por um instante. Pode. Ele sorriu. E quando se afastou, ambos sabiam. Aquela noite não fora apenas um gesto de honra. Fora o começo de algo que nenhum dos dois esperava, mas que ambos silenciosamente desejavam. Se você está gostando dessa história, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum capítulo. E me conta nos comentários, de que cidade você está ouvindo essa história agora? Vamos continuar. Afonso passou a noite em claro, não por inquietação comum, mas por algo mais raro, presença.
O quarto amplo, silencioso, sempre lhe parecera grande demais, desde que ficara sozinho. Naquela madrugada, porém, o vazio tinha outro nome, Sofia. Não como uma obsessão, mas como um pensamento sereno que retornava, insistente, lembrando-lhe que algo havia se movido dentro dele depois de muito tempo imóvel. Levantou-se antes do amanhecer e abriu a janela. O jardim ainda estava coberto pelo orvalho da madrugada. Caminhou lentamente até a escrivaninha antiga e tocou quase sem perceber o anel que guardava em uma pequena caixa de madeira. Não o usava mais, não por desamor, mas por respeito à memória de quem partira. A lembrança da esposa vinha sempre acompanhada de silêncio. Ele a amara profundamente, um amor calmo, construído com anos de convivência, gestos pequenos e promessas cumpridas. A doença chegara de forma sorrateira, roubando dias, depois forças, depois a vida. Afonso estivera ali até o último instante, segurara-lhe a mão quando o mundo se despedia. Depois disso, aprendera a viver como quem cumpre um papel com dignidade, mas sem alegria, até Sofia. Do outro lado da cidade, Sofia também despertara cedo. A noite fora curta, mas tranquila. Havia dobrado o tecido recebido com cuidado e o colocara sobre a mesa pequena de sua casa, como se fosse algo precioso demais para ser guardado. Tocou-o novamente, não apenas com as mãos, mas com o coração. Não era o tecido em si que a emocionava, era o gesto. Durante toda a vida, aprendera a não esperar, a não criar ilusões. Ainda assim, aquela noite abrira uma fresta perigosa, uma possibilidade. E possibilidades, para quem já fora ferida, assustavam. Enquanto costurava um vestido antigo, pensava nele, em sua postura respeitosa, no modo como a ouvira, em como não fizera perguntas demais, nem promessas vazias. Talvez seja só gentileza, murmurou para si mesma. Mas o coração não concordava totalmente. Nos dias seguintes, Afonso manteve distância, não por indiferença, mas por cuidado. Não queria apressar algo que ainda se desenhava com delicadeza. Observava-se com atenção, como alguém que teme ferir o que mal começou a existir. Foi no terceiro dia que decidiu escrever-lhe uma carta. Nada formal demais, nada íntimo demais, apenas um convite. Sofia recebeu a carta naquela tarde, entregue por um mensageiro. Reconheceu o nome na caligrafia firme e sentiu o coração acelerar. Leu com calma. Sofia, se aceitar, gostaria de revê-la para um passeio simples, sem compromissos. Apenas conversa e tempo. Com respeito, Afonso. Ela dobrou a carta lentamente. Aceitou. O encontro aconteceu em um jardim público, amplo, silencioso, onde o verde parecia acolher quem chegava com o coração aberto. Sofia chegou alguns minutos antes. Afonso a viu de longe e sorriu, quase sem perceber. Boa tarde, disse ele, aproximando-se. Boa tarde, respondeu ela. Caminharam lado a lado, sem pressa. O silêncio entre eles já não era desconfortável. Era confortável, quase necessário. Posso lhe fazer uma pergunta? Disse Sofia depois de um tempo. Claro. Por que fez aquilo na loja? Afonso parou por um instante. Porque me incomodou, respondeu com sinceridade. Porque vi algo que não deveria acontecer. E porque durante muito tempo fui alguém que apenas observava. Ela assentiu. Agora não quero mais ser esse homem. Sofia sentiu um arrepio leve. Sentaram-se em um banco de madeira. O vento suave movimentava as folhas das árvores. Por um momento, Afonso pareceu distante. Minha esposa, começou ele, era uma mulher simples. Não vinha de uma família rica. Foi julgada muitas vezes antes de ser conhecida. Sorriu com melancolia. Talvez por isso eu tenha reconhecido você. Sofia ouviu em silêncio. Quando ela morreu, continuou, prometi a mim mesmo não permitir que o mundo se tornasse indiferente à dor alheia. Mas o luto nos cansa, nos cala. Eu entendo, disse Sofia com suavidade. Às vezes, sobreviver já é exaustivo. Ele a olhou com atenção. Você fala como quem carrega mais do que aparenta. Todos carregamos,
respondeu ela. Alguns só aprenderam a esconder melhor. Houve um silêncio longo, não pesado, profundo. Afonso estendeu a mão lentamente, sem tocar nela. Posso? Perguntou, referindo-se à proximidade. Sofia assentiu. Ele segurou-lhe a mão com cuidado, como quem toca algo frágil e valioso ao mesmo tempo. Não houve urgência, não houve posse, apenas presença. Não quero lhe prometer nada, disse ele. Apenas caminhar, se você quiser. Sofia sentiu os olhos se encherem de lágrimas, não de tristeza, de reconhecimento. Eu quero, respondeu. A partir daquele dia, os encontros tornaram-se parte da rotina silenciosa de ambos. Conversas longas, risos contidos, olhares que diziam mais do que palavras. O amor não se anunciava, se insinuava, mas nem tudo estava em paz. A sociedade começava a notar. Alguns olhares se tornaram curiosos, outros críticos. Murmúrios surgiam em salões onde Afonso já não se sentia confortável. O barão viúvo, antes intocável, agora era assunto. Dizem que anda acompanhado, comentou um conhecido em tom velado. Afonso apenas assentiu. Uma mulher simples, acrescentaram. Ele sustentou o olhar. Uma mulher digna. Enquanto isso, Sofia também sentiu o peso das mudanças. Pessoas que antes a ignoravam, agora a observavam com interesse estranho. Não gostava disso. Não queria ser vista como alguém resgatada. Queria ser reconhecida por quem era. Não quero ser motivo de constrangimento para você, disse ela certa tarde. Afonso segurou-lhe o rosto com delicadeza. Você nunca será um constrangimento, apenas um espelho. E nem todos gostam do que vem refletido. Sofia sorriu emocionada, mas dentro de ambos sabiam, o caminho não seria simples. Ainda assim, quando se despediram naquela noite, algo era certo. O amor não nascera da humilhação, nascera do respeito, e isso o tornava forte o suficiente para enfrentar o que viesse. Sofia sempre acreditara que as pessoas eram moldadas mais pelo silêncio do que pelas palavras. Crescera aprendendo a observar, a escutar, a compreender o que não era dito. Talvez por isso tivesse desenvolvido uma sensibilidade rara, aquela que reconhece a dor antes mesmo que ela se manifeste. Sua infância fora simples, mas não vazia. A casa onde crescera era pequena, com paredes claras e janelas que deixavam entrar a luz da manhã. A mãe, costureira habilidosa, ensinara-lhe desde cedo que o valor de alguém não estava no que possuía, mas no cuidado que colocava no que fazia. O pai partira cedo demais, deixando apenas lembranças vagas e uma ausência que nunca se explicara completamente. Sofia aprendera a não perguntar demais. Com a mãe, aprendera a costurar. Não apenas tecidos, mas esperanças. Cada ponto era feito com paciência, cada ajuste com atenção. A mãe dizia que roupas carregavam histórias e que respeitá-las era uma forma de respeitar quem as vestia. Quando a mãe adoeceu, Sofia tornou-se adulta antes do tempo. Cuidou, trabalhou, calou dores. A morte da mãe foi silenciosa, sem despedidas longas, sem grandes discursos, apenas um quarto vazio e a sensação de que o mundo ficara grande demais de repente. Desde então, Sofia aprendera a se bastar. Ainda assim, nunca deixara de sentir. Nos dias que se seguiram aos encontros com Afonso, percebeu mudanças sutis em si mesma. Passou a caminhar com mais leveza, a respirar com menos receio, a sorrir sem pedir desculpas. Não era paixão arrebatadora, era algo mais profundo. Algo que se infiltrava devagar, sem alarde. Certa tarde, Afonso convidou-a para conhecer sua propriedade nos arredores da cidade. Sofia hesitou. Aquilo representava um passo maior, um espaço que não lhe pertencia, um mundo que sempre observara de longe. Só venha se quiser, disse ele. Não há expectativas. Ela quis. A casa era ampla, mas não fria. Tinha janelas grandes, móveis antigos
e um jardim que parecia cuidado com atenção quase afetiva. Sofia caminhava devagar, absorvendo os detalhes. Não se sentia deslocada, sentia-se curiosa. Minha esposa adorava este lugar, comentou Afonso, enquanto caminhavam pelo jardim. Dizia que as flores cresciam melhor quando eram cuidadas sem pressa. Sofia sorriu. Ela parecia sábia. Era gentil, respondeu ele. E isso, descobri tarde demais, é uma forma rara de sabedoria. Sentaram-se próximos a uma roseira antiga. O silêncio entre eles era confortável. Posso lhe contar algo? Disse Sofia depois de um tempo. Sempre. Ela respirou fundo. Passei a vida inteira tentando não incomodar, tentando ser pequena o suficiente para caber nos espaços que me davam. Olhou para as mãos. Às vezes esqueço que tenho direito a mais. Afonso a observava com atenção absoluta. Você não precisa diminuir para caber, disse ele com firmeza serena. O mundo é que precisa aprender a se expandir. Ela sentiu os olhos marejarem. Tenho medo, confessou. Não de você, mas do que isso pode se tornar. Eu também, admitiu ele. Mas talvez o medo seja apenas um sinal de que algo importa. Sofia assentiu lentamente. Naquela noite, ao voltar para casa, sentou-se à mesa e abriu o tecido que recebera dias antes. Pela primeira vez, decidiu transformá-lo. Começou a desenhar um vestido simples, elegante, fiel a quem ela era. Não queria parecer alguém que não era. Queria apenas se permitir existir plenamente. Enquanto costurava, pensava em Afonso. Não como um salvador, mas como alguém que a enxergava inteira. Nos dias seguintes, começaram a surgir comentários mais claros. Pessoas que antes a ignoravam agora cochichavam. Algumas a olhavam com curiosidade disfarçada, outras com julgamento aberto. Dizem que você anda com o barão, comentou uma vizinha, certa manhã. Ando, respondeu Sofia, com calma. E o que pretende? Sofia sorriu, com uma tranquilidade que surpreendeu até a si mesma. Pretendo continuar sendo quem sou. Afonso, por sua vez, enfrentava seus próprios fantasmas. A memória da esposa não se dissipara, transformara-se. Já não era um peso, mas uma presença suave, quase como uma bênção silenciosa. Não sentia culpa por sorrir novamente. Sentia gratidão por ainda ser capaz. Em um dos encontros, Sofia apareceu usando o vestido que confeccionara. Afonso ficou em silêncio por alguns segundos. Está linda, disse, com emoção contida. Estou eu, respondeu ela. Não o vestido. Ele sorriu. Naquele momento, Afonso compreendeu algo essencial. Sofia não precisava ser elevada, precisava apenas ser reconhecida. E Sofia, pela primeira vez, sentiu que não precisava pedir permissão para florescer. Mas a tranquilidade ainda seria testada. Porque quando o amor cresce fora das convenções, o mundo costuma reagir. E o próximo passo exigiria escolhas mais difíceis. O amor, Sofia começava a compreender, não surgia sempre como um arrebatamento. Às vezes, ele chegava como um aprendizado lento, exigindo mais coragem do que impulso. E confiar de verdade, talvez fosse o gesto mais arriscado de todos. Naquela semana, os encontros com Afonso tornaram-se mais frequentes, mas nunca excessivos. Não havia pressa. Nenhum dos dois queria avançar mais rápido do que o coração permitia. Caminhavam juntos, conversavam longamente, compartilhavam silêncios que diziam mais do que palavras. Sofia percebia mudanças sutis em si mesma. Passara a dormir melhor, acordava com menos peso no peito e, sobretudo, começava a se permitir desejar, não grandes sonhos, mas pequenas alegrias. Um sorriso sem culpa, um passeio sem medo, uma companhia sem desconfiança. Ainda assim, havia dias em que o passado voltava a sussurrar. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava seus tecidos, foi tomada por uma lembrança antiga. A sensação de ser descartável, de ser tolerada, nunca escolhida. Aquela memória trouxe consigo um medo silencioso, o de que tudo aquilo fosse temporário.
Gentilezas podiam acabar. Pessoas podiam partir. Quando Afonso chegou naquela noite, percebeu de imediato que algo estava diferente. Está quieta, observou sentando-se à sua frente. Estou pensando demais, respondeu ela com um sorriso contido. Ele inclinou-se levemente. Pensar demais costuma ser um sinal de que algo importa. Ela respirou fundo. Tenho medo de confiar, disse por fim. Não em você, mas no que estamos construindo. Afonso não respondeu de imediato. Pensou, sentiu. Depois falou com a honestidade que se tornara sua marca. Também tenho medo, confessou. O amor que perdi me ensinou a cuidar, mas também me deixou receoso de recomeçar. Sofia o encarou. E mesmo assim, está aqui. Estou, respondeu ele. Porque algumas escolhas valem o risco. A frase ficou entre eles, sólida. Naquele instante, Sofia percebeu algo essencial. Afonso não exigia, a pressionava, não prometia além do que podia cumprir, e isso, mais do que discursos, a tranquilizava. Nos dias seguintes, ela foi convidada a um pequeno evento social, uma reunião discreta, organizada por conhecidos de Afonso. Nada grandioso, nada ostensivo. Ainda assim, Sofia sentiu o estômago apertar. Não precisa ir, disse ele ao perceber sua hesitação. Preciso, respondeu ela. Não posso passar a vida me escondendo. Afonso respeitou. Na noite do evento, Sofia vestiu-se com simplicidade elegante. O vestido que ela mesma confeccionara caía perfeitamente, como se tivesse sido feito não apenas para seu corpo, mas para o momento que vivia. Ao se olhar no espelho, não viu uma mulher tentando impressionar. Viu alguém inteira. Ao chegarem, os olhares surgiram. Alguns curiosos, outros avaliadores, poucos verdadeiramente acolhedores. Afonso manteve-se ao lado dela o tempo todo, não como proteção excessiva, mas como presença firme. Não a apresentou como alguém inferior. Não a explicou, apenas disse seu nome. Esta é Sofia, e isso bastou. Durante a noite, Sofia percebeu que nem todos estavam preparados para enxergá-la além dos rótulos. Alguns comentários vinham disfarçados de cordialidade. É diferente, comentou uma senhora com um sorriso ambíguo. Sofia sorriu de volta, serena. Somos todos, respondeu. Afonso ouviu e admirou. Ao deixarem o local, caminharam em silêncio por alguns minutos. Então Sofia falou, foi mais difícil do que pensei, e mesmo assim você permaneceu, disse ele. Ela assentiu. Não quero mais desaparecer para caber nos lugares. Afonso parou e a encarou com intensidade contida. Você não precisa caber, repetiu. Precisa apenas existir. Naquela noite, sentaram-se juntos no jardim da casa dele. A lua iluminava suavemente o espaço e o silêncio parecia cúmplice. Afonso tomou a mão de Sofia, desta vez sem pedir permissão, não por desrespeito, mas porque sabia que havia espaço. Ela não recuou. Sofia, disse ele com a voz baixa, quero ser honesto com você. Não sei onde isso vai nos levar, mas sei que não quero fingir indiferença. Ela sentiu o coração acelerar. Eu também não, respondeu. Quero tentar, mesmo com medo. Ele aproximou-se um pouco mais. Então tentemos juntos. Não houve beijo. Não ainda. O momento não pedia pressa. O que se construía ali era mais profundo do que o toque imediato. Era um acordo silencioso. Caminhar lado a lado, com verdade. Sofia apoiou a cabeça levemente no ombro de Afonso. Um gesto simples, íntimo, suficiente para fazer o mundo parecer mais gentil. Naquele instante, ambos compreenderam algo importante. O amor não os livraria das dificuldades, mas lhes daria força para enfrentá-las. E pela primeira vez, Sofia sentiu que confiar não era fraqueza, era coragem. O amor, quando cresce fora dos limites aceitos pela sociedade, raramente passa despercebido. E quando passa a ser notado, quase nunca é tratado com gentileza.
Sofia percebeu isso antes mesmo que alguém dissesse algo diretamente. Bastou sentir os olhares mudarem de direção quando ela entrava em certos lugares. Bastou notar como conversas cessavam por um segundo a mais do que o natural. Bastou ouvir seu nome pronunciado em tons baixos, acompanhados de pausas significativas. Não era surpresa, mas ainda assim doía. Afonso também sentia o peso do julgamento. Amigos antigos passaram a visitá-lo menos. Convites tornaram-se raros ou excessivamente formais. Pessoas que antes elogiavam sua postura, agora o observavam com curiosidade desconfiada. "Está se envolvendo demais", disse-lhe um conhecido certa tarde, sem rodeios. "As pessoas comentam." Afonso sustentou o olhar. "As pessoas sempre comentam, mas agora comentam sobre você. Então que aprendam algo novo." Nem todos apreciaram a resposta. Sofia tentava manter a rotina. Trabalhava, costurava, cuidava de si. Mas havia dias em que o peso das opiniões alheias se tornava difícil de ignorar. Em uma manhã, ao buscar tecidos em uma pequena loja do bairro, ouviu um comentário que a fez parar por um instante. "É aquela... a que anda com o barão." A frase não vinha carregada de admiração, tampouco de ódio explícito. Era algo mais perigoso, julgamento disfarçado de curiosidade. Sofia respirou fundo e seguiu em frente. Não queria voltar a ser pequena, não depois de tudo o que aprendera. Naquela noite, encontrou-se com Afonso em sua casa. Ele percebeu de imediato que algo a incomodava. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou com a voz baixa. Sofia hesitou. Parte dela queria protegê-lo do peso que carregava. Outra parte sabia que o silêncio não os ajudaria. "As pessoas falam", disse por fim. "Sobre mim, sobre nós." Afonso assentiu lentamente. "Também falam comigo." Ela o olhou surpresa. "E isso incomoda você?" Ele aproximou-se um pouco mais. "O que me incomoda", respondeu, "é imaginar que você possa se sentir menor por causa disso." Sofia sentiu o peito apertar. "Tenho medo de que isso afete sua vida, sua posição, seu nome." "Meu nome sobreviveu à solidão", disse ele. "Sobreviverá ao amor." Ela sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. "Às vezes, sinto que estou invadindo um mundo que não é meu." Afonso segurou-lhe as mãos. "O mundo nunca pertenceu a poucos", disse com firmeza tranquila. "Apenas foi cercado por eles." Houve um silêncio longo. Então Sofia falou, quase num sussurro. "E se isso se tornar pesado demais para você?" Afonso não respondeu de imediato. Pensou na esposa, na dor, na solidão que conhecia tão bem. Pensou em Sofia, na forma como ela entrara em sua vida sem exigir, sem pedir, apenas sendo. "O que seria pesado demais", disse ele enfim, "seria voltar a viver sem verdade." Naquela semana, um convite chegou à casa de Afonso, um evento importante, com presença de figuras influentes da cidade. Um convite que vinha acompanhado de expectativas silenciosas. "Querem saber se você vai", comentou um amigo próximo. "E com quem?" Afonso entendeu o recado. Passou a noite refletindo. Sabia o que sua presença com Sofia significaria. Sabia que seria observado, avaliado, criticado, mas também sabia que, se não fosse, estaria escolhendo o conforto da omissão. No dia seguinte, procurou Sofia. "Fui convidado para um evento", disse ele. "É importante." Ela percebeu a tensão em sua voz. "Quer que eu vá?" Ele a encarou. "Quero", respondeu, "mas só se você quiser. Não suportaria levá-la a um lugar onde se sentisse ferida." Sofia respirou fundo. Pensou no passado, na humilhação, no medo. Pensou também na mulher que estava se tornando. "Eu vou", disse. Não para provar nada, mas para não recuar. O evento aconteceu em um salão amplo, iluminado, cheio de vozes contidas e sorrisos calculados. Quando Afonso entrou com Sofia ao seu lado, o efeito foi imediato. Conversas cessaram, olhares se voltaram. Ele manteve a postura firme, não a soltou, não a apresentou com explicações. Apenas caminhou.
Sofia sentiu o coração bater forte, mas manteve-se ereta. Cada passo era um gesto de coragem. Alguns cumprimentos foram frios, outros excessivamente cordiais. Houve comentários velados. Inesperado, disse alguém com um sorriso controlado. A vida costuma ser, respondeu Afonso, sem alterar o tom. Sofia percebeu que não estava sozinha, e isso fazia toda a diferença. Ao final da noite, quando se afastaram do salão, o ar pareceu mais leve. Foi difícil, disse ela com honestidade. Foi necessário, respondeu ele. Pararam por um instante. Afonso virou-se para ela, o olhar intenso carregado de algo novo. Quero que saiba, disse, que não permitirei que ninguém a diminua em meu nome. Sofia sentiu os olhos marejarem. E eu não permitirei que você se esconda por minha causa. Ali, naquele instante, ambos compreenderam que o amor que construíam não era frágil, era desafiador e exigiria escolhas firmes, mas ainda assim valia cada passo. O afastamento não aconteceu de uma vez. Veio em pequenas pausas, em silêncios que antes eram confortáveis e agora pareciam longos demais. Em encontros adiados por motivos legítimos, mas que carregavam algo não dito. Sofia sentiu isso antes de compreender. Afonso também. O amor que construíam era verdadeiro. E justamente por isso, começou a exigir mais do que ambos estavam preparados para oferecer naquele momento. Após o evento social, Afonso tornou-se mais introspectivo. Não menos gentil, não distante por frieza, mas carregava nos ombros um peso antigo, que voltara a se manifestar com força inesperada. A lembrança da esposa, até então serena, começou a ganhar contornos de culpa. Culpa por sorrir novamente, culpa por desejar, culpa por permitir que outra mulher ocupasse um espaço que ele jurara preservar. Sofia percebeu. Percebeu no modo como ele a observava em silêncio, na forma como segurava sua mão com mais cuidado do que antes, como se temesse quebrar algo invisível. No beijo que quase aconteceu, e não aconteceu. Certa tarde, sentaram-se no jardim, como tantas outras vezes. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons suaves. Você está diferente, disse Sofia com cuidado. Afonso respirou fundo. Estou confuso, admitiu. E isso não é justo com você. Ela sentiu o coração apertar. Confuso sobre o quê? Ele demorou a responder. Sobre o que sinto, sobre o que posso oferecer, sobre se estou pronto para seguir em frente sem trair o que fui. Sofia baixou os olhos por um instante. Aquela dor não era nova para ela, a sensação de ser um intervalo na vida de alguém. Eu nunca quis ocupar o lugar de ninguém, disse com a voz serena, embora ferida. Eu sei, respondeu ele com urgência. E é isso que torna tudo mais difícil. Houve um silêncio longo, não hostil, mas pesado. Talvez, continuou Afonso, eu precise de tempo. Sofia assentiu lentamente. Talvez, respondeu, eu também precise. Não houve discussão. Não houve acusações. Apenas a compreensão dolorosa de que o amor, às vezes, precisa recuar para não se perder. Nos dias que se seguiram, o contato tornou-se raro. Algumas cartas curtas, nenhuma promessa, nenhuma cobrança, apenas respeito. Sofia mergulhou no trabalho. Costurava com intensidade, como se cada ponto ajudasse a organizar os próprios pensamentos. Havia dias em que se sentia forte, outros em que o silêncio de Afonso doía mais do que palavras duras jamais doeriam, mas algo havia mudado. Ela não se sentia diminuída. Sentia-se triste, sim, mas inteira. Não vou voltar a ser pequena, disse a si mesma, certa noite. Nem por amor. Decidiu aceitar um trabalho maior. Confeccionar vestidos para uma pequena loja local. Era uma oportunidade. Exigia dedicação e a afastaria por um tempo das lembranças que insistiam em retornar. Enquanto isso, Afonso enfrentava seus próprios fantasmas. Caminhava pela casa grande demais, agora mais silenciosa do que nunca. Percebeu que a ausência de Sofia não trazia paz, trazia vazio.
Um vazio diferente daquele que conhecera após a morte da esposa. Mais inquieto, mais vivo. Visitou o túmulo da esposa numa manhã nublada. Levou flores simples. Sentou-se em silêncio. Eu a amei, disse em voz baixa. E ainda a amo, mas não quero viver preso à dor. Sentiu, naquele momento, algo semelhante à permissão. Não esquecimento, não substituição, mas continuidade. Ainda assim, não procurou Sofia imediatamente. Respeitava o espaço que haviam criado. Foi Sofia quem, semanas depois, cruzou a cidade para entregar um vestido pronto à loja que a contratara. Ao sair, encontrou-se inesperadamente diante da vitrine onde tudo começara. A mesma loja, a mesma rua. Mas ela não era mais a mesma mulher. Entrou. As vendedoras a reconheceram. Houve um instante de hesitação. Um pedido de ajuda veio, desta vez, educado demais. Sofia manteve a postura firme. Só estou de passagem, disse. Saiu com a cabeça erguida. Naquele instante compreendeu algo essencial. Independentemente do que acontecesse com Afonso, ela havia se transformado. E isso ninguém lhe tiraria. Naquela mesma noite, Afonso caminhava pela cidade quando a viu. De longe. Parou. Observou. Viu a forma como ela andava, segura, consciente de si. E entendeu, com clareza dolorosa, afastar-se não a protegera. Apenas a fizera crescer sem ele. Voltou para casa com o coração inquieto. Sabia que o amor verdadeiro não espera pela ausência de medo. Exige escolha. E a dele estava próxima. A decisão não veio como um relâmpago. Veio como um amanhecer lento, silencioso, inevitável. Afonso passou dias observando a própria inquietação. Não era saudade apenas, era arrependimento. Não por ter amado novamente, mas por ter permitido que o medo conduzisse seus passos. Percebeu, com uma clareza quase dolorosa, que afastar-se de Sofia não o aproximara da paz. Apenas o colocara diante de um vazio que não queria mais habitar. A casa parecia maior, mais fria. Os jardins continuavam floridos, mas sem sentido. Tudo o que antes parecia ordem, agora soava como ausência. Ele entendeu então que o amor não o afastava da memória da esposa. Pelo contrário, honrava-a. Porque amar de novo era prova de que aquilo que haviam construído fora real, profundo o suficiente para não destruí-lo. Naquela manhã, Afonso vestiu-se com simplicidade. Não queria títulos, não queria posição. Queria apenas ser homem. Do outro lado da cidade, Sofia dobrava cuidadosamente um conjunto de vestidos recém-finalizados. Seu trabalho começava a ser reconhecido. As encomendas cresciam. Pela primeira vez, sentia-se segura em algo que construíra sozinha. Ainda assim, havia um silêncio que persistia. Não era dor constante. Era lembrança. Afonso permanecia ali, não como ferida aberta, mas como algo inacabado. Sofia não se arrependia do afastamento. Precisara dele para se encontrar. Mas sabia que o amor verdadeiro não se apaga com a distância. Quando ouviu a batida na porta, não esperava nada além do comum. Abriu e o viu. Afonso estava ali, sem pressa, sem urgência, apenas presente. Sofia sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Não deu um passo atrás, tampouco avançou. "Posso entrar?" perguntou ele com a voz firme e humilde. Ela hesitou por um segundo, depois abriu espaço. Sentaram-se frente a frente, separados por uma pequena mesa. O silêncio que se instalou não era hostil, era atento. "Eu não vim pedir desculpas vazias", começou Afonso. "Vim assumir minha escolha tardia." Sofia o observava, serena. "Passei a vida acreditando que a honra estava em preservar o passado", continuou ele. "Mas compreendi que a verdadeira honra está em viver com verdade no presente." Ela respirou fundo. "E o que isso significa?" perguntou. Afonso sustentou o olhar dela. "Significa que eu escolho você, não como substituição, não como distração, mas como futuro, se você ainda quiser."
Sofia sentiu o impacto daquelas palavras. Não havia promessas exageradas, apenas clareza. Eu também precisei de tempo, disse ela com suavidade. Precisei aprender que não posso desaparecer por amor, nem me diminuir para caber na vida de alguém. Eu sei, respondeu ele, e foi isso que me fez admirá-la ainda mais. Houve um silêncio longo. Sofia levantou-se e caminhou até a janela. Olhou a rua, o céu, o mundo que agora lhe parecia menos ameaçador. Amar você, disse sem se virar, não pode me custar quem eu sou. Afonso levantou-se lentamente. Não custará, afirmou, porque eu não quero alguém menor ao meu lado, quero alguém inteira. Ela se virou. E então, pela primeira vez desde que se reencontraram, sorriu com liberdade. Então precisamos caminhar juntos, disse, sem esconderijos, sem pausas que machucam, juntos, repetiu ele. Afonso aproximou-se. Desta vez, não houve hesitação. Ele tocou o rosto de Sofia com delicadeza, como quem reconhece algo precioso. Ela fechou os olhos por um instante. O beijo não foi urgente, não foi arrebatador. Foi firme, seguro, um beijo de quem escolhe ficar. Quando se afastaram, Sofia apoiou a testa no peito dele. Não prometo ausência de medo, murmurou. Nem eu, respondeu ele. Mas prometo presença. Naquele dia, caminharam pela cidade como duas pessoas que não precisavam mais se esconder. Alguns olhares surgiram, mas já não tinham o mesmo peso, porque ambos haviam mudado. Afonso não era mais um homem preso ao luto. Sofia não era mais uma mulher que pedia permissão para existir. E juntos, compreenderam algo simples e poderoso. O amor não exige que alguém se apague, exige que ambos se escolham. O caminho ainda teria desafios, mas agora eles caminhariam lado a lado. Depois do reencontro, algo se aquietou dentro de Sofia e Afonso. Não porque todas as dúvidas tivessem desaparecido, mas porque pela primeira vez ambos sabiam exatamente onde estavam. Não caminhavam mais tateando o escuro. Haviam escolhido a luz, ainda que ela revelasse imperfeições. Os dias seguintes foram marcados por uma presença constante, não sufocante, não ansiosa, apenas firme. Afonso passou a visitar Sofia com naturalidade, sem anunciar-se como quem pede permissão para existir em sua vida. E Sofia o recebia sem reservas, sem o medo antigo de estar ocupando um espaço que não lhe pertencia. Caminhavam juntos pela cidade, frequentavam lugares simples, riam de pequenas coisas, descobriam-se nos detalhes. Afonso admirava a forma como Sofia observava o mundo, atenta, curiosa, profundamente humana. Sofia, por sua vez, aprendia a ver além do título que ele carregava. Via o homem que aprendera a amar com cuidado, que sentia profundamente, mas escolhera não se esconder mais. Certa tarde, Afonso convidou Sofia para um jantar em sua casa. Não um evento, não uma reunião social, apenas eles. Quero que conheça um lugar importante para mim, disse ele. Sofia aceitou. A casa estava iluminada por velas discretas. Flores simples adornavam a mesa. Nada excessivo, tudo verdadeiro. Sofia reconheceu naquele gesto algo que já se tornara familiar. Afonso não buscava impressionar, buscava acolher. Está tudo muito bonito, disse ela. Está do jeito que eu queria, respondeu ele. Honesto. Durante o jantar conversaram sobre o futuro, não em termos grandiosos, mas em possibilidades. Sofia falou do desejo de abrir um pequeno ateliê. Afonso ouviu com atenção genuína. Você tem talento, disse ele, e visão. O mundo ainda vai reconhecer isso. Não preciso que o mundo reconheça, respondeu ela. Basta que eu não precise me esconder. Ele sorriu. Após o jantar, caminharam até o jardim. A noite estava clara, o céu pontilhado de estrelas. Afonso parou diante de uma árvore antiga, onde costumava sentar-se em silêncio nos anos mais difíceis. Foi aqui que passei muito tempo tentando entender se ainda era capaz de sentir, disse ele. Hoje sei a resposta. Sofia sentiu o coração acelerar.
Afonso. Ele se virou para ela, os olhos firmes, serenos. Eu a amo, Sofia, disse sem hesitação. Amo quem você é. Amo sua coragem silenciosa. Amo a forma como você transforma o que toca. E não quero mais amar em silêncio. Sofia sentiu as lágrimas chegarem, mas não tentou contê-las. Não eram lágrimas de dor. Eram de reconhecimento. Eu passei a vida inteira achando que amor era algo que precisava ser merecido, disse ela, com a voz embargada, que vinha acompanhado de condições. Com você, aprendi que amor é escolha, e eu escolho você também. Afonso aproximou-se e a envolveu em um abraço firme, seguro, não como quem prende, mas como quem oferece abrigo. Naquela noite não houve pressa. O amor não precisava provar nada, precisava apenas existir, mas o mundo ainda precisava ouvir. Dias depois, Afonso recebeu um convite para um grande evento oficial, um daqueles em que sua presença era quase obrigatória. Um convite que, desta vez, vinha sem subentendidos. Sabiam que ele iria, queriam ver como iria. Afonso não hesitou. Quero que venha comigo, disse a Sofia. Ela o encarou por um instante. Sabia o peso daquele convite. Sabia o que significava. Eu vou, respondeu. Não por você, por nós. Na noite do evento, Sofia vestiu um vestido que ela mesma criara. Elegante, simples, autêntico, não buscava aprovação, apenas coerência com quem se tornara. Ao entrarem no salão, não houve silêncio constrangedor. Houve atenção. Afonso caminhou com Sofia ao seu lado, não à frente, não atrás, ao lado. Durante o discurso oficial, quando chegou o momento de cumprimentos, alguém perguntou, em tom direto, quase desafiador: Barão, permite-me perguntar, quem é a dama que o acompanha? Afonso sorriu. Um sorriso tranquilo, decidido. Esta é Sofia, disse. A mulher que escolhi amar. Não houve explicações adicionais. Não houve justificativas. A frase foi suficiente. Sofia sentiu algo se firmar dentro de si. Não precisava mais se defender. Não precisava mais provar valor. Estava ali porque fora escolhida e porque escolhera também. Alguns sorrisos foram contidos, outros genuínos. O mundo lentamente aprendia a lidar com o que não podia controlar. Naquela noite, ao voltarem para casa, Sofia apoiou a cabeça no ombro de Afonso. Obrigada, disse em voz baixa. Pelo quê? Por não sussurrar mais. Ele beijou-lhe a testa. O amor que se esconde adoece, respondeu. O nosso merece voz. Sofia sorriu. Sabiam que aquela não era apenas uma declaração. Era um compromisso. E o último passo ainda os aguardava. Não como desafio, mas como celebração. A manhã amanheceu clara, como se o céu soubesse que aquele dia carregava algo definitivo. Não um fim, mas um começo pleno, maduro, escolhido. Sofia acordou antes do sol. Caminhou pela casa em silêncio, tocando os objetos simples que agora carregavam novas memórias. Havia flores sobre a mesa. Não eram exuberantes, nem raras. Eram belas pela delicadeza. Exatamente como tudo o que aprendera a valorizar. Olhou-se no espelho. Não viu mais a jovem que entrara numa loja pedindo permissão para existir. Viu uma mulher inteira, consciente, serena, amada, mas, sobretudo, segura de si. Do outro lado da cidade, Afonso observava o jardim de sua casa com um sentimento que não conhecia havia muitos anos. Tranquilidade. Não aquela que nasce da ausência de dor, mas a que surge quando tudo finalmente encontra lugar. Pensou na esposa que perdera, no luto, nos anos em que vivera corretamente, mas não plenamente. Pensou em Sofia e sorriu. Obrigado, murmurou, sem saber exatamente a quem se dirigia. A cerimônia não seria grandiosa, não havia necessidade. O amor que escolheram não pedia espetáculo, pedia verdade. Reuniram poucas pessoas, algumas que sempre estiveram ali, outras que aprenderam a estar. Não houve discursos longos, houve olhares sinceros, presença real.
Quando Sofia chegou, Afonso sentiu o coração bater como se fosse jovem outra vez. Ela caminhava com passos firmes, vestindo um vestido criado por suas próprias mãos. Cada ponto carregava sua história, cada detalhe, sua identidade. Ele não a viu como alguém que fora resgatada. Viu a mulher que escolhera caminhar ao seu lado. Quando se encontraram diante de todos, o mundo pareceu diminuir. Não havia mais julgamentos. Não havia ruídos. Apenas aquele instante. Afonso segurou a mão de Sofia com cuidado, o mesmo cuidado com que aprendera a amar novamente. Eu não prometo perfeição, disse ele com a voz firme. Prometo presença, respeito, verdade. Sofia sentiu os olhos marejarem, mas sorriu. Eu não prometo ausência de medo, respondeu. Prometo coragem para não fugir e amor para escolher todos os dias. Não houve aplausos exagerados. Houve silêncio emocionado. Houve compreensão. Naquele momento, Sofia sentiu algo se fechar suavemente dentro de si, uma ferida antiga. Não porque fora esquecida, mas porque finalmente fora honrada. Depois da cerimônia, sentaram-se à mesa. Uma mesa simples, adornada com flores, exatamente como ele havia prometido naquele primeiro dia. Lembra do que me disse? Sussurrou Sofia, inclinando-se para Afonso. Ele sorriu. Lembro. Hoje, minha mesa floresceu. Afonso segurou-lhe a mão com mais força. Hoje, respondeu, o mundo ficou mais justo. O riso de Sofia foi leve, livre. Com o passar dos dias, a vida seguiu. Não como conto de fadas distante, mas como escolha diária. Sofia abriu seu ateliê, pequeno, acolhedor, cheio de tecidos, histórias e dignidade. Afonso estava presente, mas nunca à frente. Caminhava ao lado, sempre. Algumas pessoas mudaram o olhar, outras nunca mudariam. Mas já não importava, porque Sofia aprendera que valor não se negocia. E Afonso aprendera que amor não substitui o passado. Honra-o ao continuar. Certa tarde, meses depois, Sofia entrou em uma loja elegante da cidade. Não por necessidade, por escolha. Caminhou com tranquilidade. Observou tecidos. Tocou-os com familiaridade. Foi atendida com respeito. Não sorriu por isso. Sorriu porque já não precisava. Ao sair, encontrou Afonso à sua espera. Pronta? Perguntou ele. Sempre estive, respondeu ela. Caminharam juntos pela rua iluminada. Não como barão e jovem humilde, mas como dois seres humanos que aprenderam a amar sem se apagar. E enquanto seguiam, as flores nas janelas pareciam mais vivas. Porque onde houve humilhação, agora havia honra. Onde houve silêncio, agora havia voz. Onde houve dor, agora havia amor. E esse amor, escolhido, respeitado, verdadeiro, floresceria todos os dias. Algumas histórias não terminam quando as palavras acabam. Elas continuam nos gestos pequenos, nos dias comuns, nas escolhas repetidas, com o mesmo cuidado. A história de Sofia e Afonso foi assim. O tempo passou com a delicadeza de quem respeita o que é verdadeiro. As estações se sucederam, trazendo mudanças sutis, nunca rupturas. O amor que haviam escolhido não se tornou hábito vazio, tornou-se base, um lugar seguro, onde ambos podiam repousar sem deixar de crescer. Sofia abriu as janelas do ateliê todas as manhãs como um ritual silencioso. O cheiro dos tecidos misturava-se ao da luz entrando cedo, e cada vestido criado ali carregava mais do que linhas e agulhas. Carregava dignidade. Mulheres de diferentes histórias passavam por aquele espaço e saíam não apenas vestidas, mas vistas. Afonso observava tudo com um orgulho contido, nunca interferiu, nunca conduziu. Aprendera que amar Sofia era confiar na força que ela sempre tivera, mesmo quando o mundo insistira em ignorá-la. Às vezes, ao entardecer, sentavam-se no jardim. Falavam pouco, não precisavam preencher o silêncio. Ele segurava a mão dela como quem reconhece um milagre cotidiano. Ela apoiava a cabeça em seu ombro como quem finalmente encontrou descanso. A memória da esposa de Afonso não se perdeu.
Tornou-se parte da história, não como sombra, mas como raiz. Sofia compreendia, respeitava. E nisso havia uma forma profunda de amor, permitir que o passado existisse sem disputar espaço com o presente. Certa tarde, ao arrumarem a mesa para o jantar, Sofia colocou flores no centro, simples, naturais. Afonso sorriu. "Ainda gosta de flores?" perguntou ele. Sofia riu. "Não, eu aprendi a entender o que elas significam." Sentaram-se, comeram, riram de lembranças pequenas, nada grandioso, nada encenado. E ali, naquele instante comum, havia tudo, porque o amor que sobrevive à humilhação, ao medo e ao julgamento não precisa provar nada, ele apenas permanece. E se alguém perguntasse onde começou essa história, talvez falassem de uma loja, de palavras duras, de um convite inesperado. Mas a verdade é outra. Essa história começou quando alguém decidiu ver, continuou quando alguém decidiu ficar, e floresceu quando ambos decidiram não se apagar. E assim, todos os dias, a mesa continuava florida, não por promessa, mas por escolha. E se você gostou dessa história linda de amor, já se inscreva no canal e compartilhe com alguém especial. Porque histórias assim tão bonitas e verdadeiras merecem ser espalhadas. Obrigado por ouvir até aqui.